Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores informações, mais conhecimento para fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA tem um oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues e com últimas unidades à venda pela construtora Miramar, nas melhores localizações em Santos, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Para você que é aqui da região do litoral paulista ou para você que nos acompanha de outras regiões do estado de São Paulo, de outros estados, quer viver bem, quer viver numa cidade com qualidade de vida, venha para Santos e procure os empreendimentos da construtora Miramar. Ao longo do nosso episódio vai passar aí o QR Code da construtora Miramar, você dá aquele clique e conheça, explore melhor as potencialidades que somente a construtora Miramar tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, em Santos, no litoral de São Paulo. O canal da NTBA também tem o apoio de Palais Hotel. Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas, por toda a região da costa da Mata Atlântica. Hotel Palais de São Vicente para o lazer, para os negócios, passar um final de semana com a família. E uma dica do canal da NTBA. Café da manhã do Hotel Palais de São Vicente com gostinho de casa de vó. Preparado com muito carinho, com muito cuidado pela equipe da cozinha, de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade, é parceira estratégica do seu negócio. Alia profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração e a entrega da SRM Contabilidade para você, empreendedor, para você, empreendedora, vai lhe surpreender pela facilidade de acesso e de prontidão nas informações e nas dúvidas que eventualmente você possua. SRM Contabilidade. No episódio de hoje do seu canal da NTBA, fazendo aqui aquela reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora, a respeito da atividade turística, da hospitalidade e de como alguns segmentos, quando bem trabalhados, bem lapidados, nos dão respostas altamente positivas. Claro que quando a gente faz uma opção de viagens, intrinsecamente a gente está imaginando o local a ser visitado, mas sobretudo o que fazer naquele local visitado. Muitas vezes é apenas pelo prazer de descobertas. Por outras vezes, eu desejo fazer determinadas coisas, experimentar determinadas situações, vivenciar experiências, e aí eu faço a opção pelo destino. Quando eu estou observando, esse fatiamento das minhas possibilidades, a isso nós chamamos tecnicamente de segmentação. Então, a segmentação da atividade turística, a segmentação daquilo que o visitante irá fazer, também é um dos fatores importantes para que eu consiga identificar se o meu destino, e aí falando diretamente para você, empreendedor, para você, empreendedora, se o meu destino ele tem capacidade ou não de aproveitar determinado segmento econômico. O que nós vamos fazer hoje no episódio do seu canal da NTBA é fazer uma análise, em virtude de uma pesquisa realizada pela Embratur, pelo Ministério do Turismo, a respeito de um dos principais segmentos do turismo brasileiro. Então vamos conversar sobre isso na pauta de hoje. Na pauta de hoje, conversando sobre turismo náutico no Brasil, imensidão para navegar e para aproveitar. De fato, o Brasil apresenta condições absurdamente singulares, se comparado às demais nações do mundo. Somos um país com uma costa relevante, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados na nossa extensão territorial, onde possuímos diversas bacias hidrográficas, onde possuímos relevantes rios navegáveis, que, se somados aos lagos artificiais
produzidos em função da geração de energia hidrelétrica, energia limpa, renovável. Se a gente somar também a potencialidade do aproveitamento dos lagos, lagoas naturais existentes no país, a gente começa a ter a dimensão das potencialidades para aproveitar esse segmento. E nessa pesquisa, o Ministério do Turismo, junto com a Embratur, nos dão alguns indicadores importantes. O que nós temos aí? O Brasil é o primeiro país, está no primeiro lugar em reserva de água doce em todo o mundo. 12% do volume total de água doce no planeta está no Brasil. Então, isso é extremamente relevante e, ao mesmo tempo, nos traz um sentido de preocupação muito grande. Como preservar, como conservar, como manter esse percentual acessível, potável para as nossas vidas e também para os nossos negócios. Esse é um desafio muito grande. Mediante os processos de mudanças climáticas, mediante cada vez mais a ação do homem, que durante muito tempo foi desmedida, cabe a todos nós, inclusive, principalmente a nós empreendedores, sermos os grandes guardiões de toda essa beleza natural, de toda essa potencialidade que o Brasil possui. Então você imagina, 12% de água doce do mundo, mais de 8.500 quilômetros nós temos no nosso litoral. Então é de se pensar, é de se identificar de maneira relevante toda essa capacidade que nós temos em termos de aproveitamento da água, né? Em aproveitamento do nosso negócio. Então são mais de 8.500 quilômetros de litoral, nós também temos um indicador de 35 mil quilômetros aí de vias internas navegáveis, e são mais de 9.200 quilômetros de margens de reservatórios de água. Oriundos do quê? Oriundos justamente das barragens, das hidrelétricas, e nos ajudam também, além da geração de energia elétrica, também nos ajudam para o melhor aproveitamento da potencialidade turística e daquele segmento da qual está sendo revelado, que é o turismo náutico. Então, não somente a navegação oceânica de mares, mas também a navegação fluvial e também de represas e lagos é fundamental para que a gente possa fomentar com planejamento, com sabedoria, com parcimônia, a atividade turística através do turismo náutico. Outro aspecto importante que a gente encontra, as principais bacias hidrográficas brasileiras, de norte a sul, do Rio Amazonas, do Rio Tocantins com Araguaia, do Atlântico Nordeste Ocidental, da Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, a bacia do São Francisco, o Atlântico Leste, o Atlântico Sudoeste, o Atlântico Sul, Paraguai, Paraná, bacia do Uruguai. Vejam que de norte a sul, e aqui a gente revisita a geografia brasileira, nós vamos encontrar diversas potencialidades, localidades, regiões, onde, através do uso, volto a reiterar, com sabedoria, com planejamento, com fiscalização, possamos aproveitar o desenvolvimento do turismo náutico. Então é importante que a gente faça essa reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora, porque o intento maior é fazer o aproveitamento, principalmente de áreas naturais, do contato com a natureza, de maneira sábia, para que nós, ao invés do fluxo turístico trazer benefícios, trazer o desenvolvimento econômico, ampliar a qualidade de vida das nossas cidades, das nossas localidades, não venha prejudicá-las. Então é importante que a gente tenha atenção às regulamentações para a prática do turismo náutico, que é muito eclético, é verdade, é muito abrangente, desde navios de cruzeiros marítimos, passando por embarcações particulares, como iates, como jet skis, né, as motonáuticas, as demais embarcações de recreio, né, os barcos hotéis. Tudo isso faz parte desse grande contexto. A gente vai abordar um pouquinho mais ao longo do episódio de hoje essa temática, mas é fundamental que nós tenhamos o respeito à legislação. Então, fundamental compreender que, além da legislação, a qualificação
para poder operar embarcações, ou mesmo uma motonáutica, ou mesmo um barco de pesca recreativa, de passeios recreativos, requerem a observância total e irrestrita da legislação. Então é importante o alinhamento com a Marinha, com a Capitania dos Portos, que são entes federais que estão ali justamente para fazer a normatização para que nós possamos ter, através dos estados e das localidades, portanto dos municípios, ter a melhor condição de fazer a exploração da atividade turística com olhar para o turismo náutico. Então, fundamental isso. Outro ponto importante, o Brasil se destaca, obviamente, na biodiversidade, isso faz com que a atratividade do turismo internacional também tenha um olhar bastante, né, benéfico para esse ponto, pois afinal de contas nós temos 7 patrimônios naturais da humanidade reconhecidos pela Unesco, 14 patrimônios culturais reconhecidos pela própria Unesco, um patrimônio mundial, cultural e natural misto, também pela Unesco, 7 reservas da biosfera, 5 geoparques mundiais, ou seja, a potencialidade que o nosso país tem de natureza, quando associada às águas, indubitavelmente nos coloca no alto do pódio. Indubitavelmente. Mas, chamando a atenção, nos impõe um nível de responsabilidade ainda maior para que possamos usufruir com sabedoria e com olhar que nós devemos deixar para gerações futuras algo melhor do que encontramos, para que possamos sim ter o equilíbrio do melhor aproveitamento e também de poder sim, cada vez mais, preservar, conservar e aproveitar da melhor maneira os recursos naturais. Outros pontos importantes aqui para a gente passar, para chamar a atenção, inclusive, né, de quem nos acompanha, existe um processo importantíssimo, né, que dá a chancela da bandeira azul. Bandeira azul para praias e para equipamentos que estão intimamente ligados à questão náutica, principalmente as marinas. Então nós temos praias de bandeira azul nas Alagoas, na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com destaque aqui a Praia do Tombo, no Guarujá, em Santa Catarina, que reúne, dentre os estados brasileiros, a maior quantidade de praias com bandeira azul. O que significa dizer, são praias que são dotadas de infraestrutura, que têm capacidade e qualidade de vida, né, e qualidade ambiental reconhecidas e preservadas, através de legislações, através de regulamentos e através de atividades efetivas, oriundas tanto do poder público quanto da iniciativa privada, para poder manter aquele local conservado, adequado, permanentemente, e que também, cada vez mais, atraia o olhar e o desejo dos visitantes. Outro ponto importante está nas marinas. Quando a gente olha as marinas, com bandeira azul, significa dizer que esse equipamento ele também está enquadrado dentro da matriz. A bandeira azul, que é um projeto internacional, acaba criando ali critérios, quesitos que devem ser respeitados para que a gente possa conseguir aferir essa bandeira, que não é eterna não, viu? A cada 2 anos há a renovação do título de bandeira azul, para que você possa manter hasteada a bandeira. Eu quero chamar a atenção na questão das marinas, porque nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, falando aqui do estado de São Paulo, Yacht Clube de Santos no Guarujá, Marinas Nacionais também no Guarujá, a Voga Marine em Ubatuba e a Marina Kuwai também em Ubatuba, como 4 referências, 4 boas referências de empreendimentos privados, portanto, falando diretamente para você, empreendedor, para você, empreendedora, que a sua garagem náutica, que a sua guardaria, que a sua marina pode ser, sim, respeitado o enquadramento, que também tem a ver com porte, com serviços, com infraestrutura, receber também a bandeira azul. E isso acaba sendo um elemento de fortalecimento, de promoção mercadológica do seu equipamento. Afinal de contas, quando reconhecida a bandeira azul, significa dizer que há total qualidade dos produtos e de serviços ali oferecidos com respeito ao meio ambiente. Outro ponto importante que a gente também observa nessa pesquisa da Embratur
O Brasil detém a melhor praia da América do Sul, a praia de Ipanema, é reconhecida aí por toda a sua beleza natural e por toda a sua relevância, né, para o turismo brasileiro, apontada como a melhor praia da América do Sul. O Brasil também figura em segundo, terceiro, quinto e nonos lugares, com praia do Muro Alto, com a praia dos Golfinhos, né, a praia de Pipa, com a praia do Sancho em Fernando de Noronha, com a praia do Espelho, ou seja, várias praias são reconhecidas pela sua alta beleza, pelo seu alto poder de atratividade e também pela estrutura que possui. Ah, mas a minha praia não é tão bonita cenicamente. Ok, mas como ela está em termos de infraestrutura? Como ela está de cuidado com o meio ambiente, de limpeza, de ordenamento do espaço, do desenvolvimento de atividades para o lazer, para os esportes? Então comece a avaliar isso na sua cidade, na sua localidade. Ah, mas eu não tenho praia de mar. Ok, mas olhe, se você não tem um rio com praias fluviais, se na lagoa onde a sua cidade está inserida, na sua região, não tem a possibilidade ali de ter uma praia fluvial que também merece o mesmo tratamento, o mesmo olhar. São questões importantes para cada vez mais termos a compreensão que o turismo se desenvolve associado à qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Quando isso acontece, o visitante fica mais interessado e quer buscar, quer conhecer, quer estar lá. Outro ponto importante, já falando aí da indústria, né, movimentada pelo segmento do turismo náutico, um dos indicadores relevantes está no Cruzeiros Marítimos. Então, observar que na temporada 2023-2024, que de fato foi a primeira temporada que a gente encontra aí sem solavancos de problemas de ordem sanitária, de saúde, nós temos aí 35 embarcações fazendo aqui, né, a movimentação de passageiros ao longo da nossa costa, 45 destinos. E quando a gente fala 45 destinos, olha a potencialidade que nós temos para desenvolver a possibilidade de receber os nossos cruzeiristas. Pois as armadoras, elas buscam desenvolver o seu roteiro, né, o seu trajeto percorrido pela embarcação, em virtude também dos destinos para onde essas embarcações têm condição de aportar. Tem condição, de repente, de ter um porto seguro, de ter uma infraestrutura de abastecimento ou eventualmente recuperação ali de algum incidente, mas, sobretudo, que qualidade, que poder de atratividade aquela localidade tem para fazer com que o navio de cruzeiros aporte na sua frente. Ah, então, Alexandre, quer dizer que se eu não tiver um porto, se eu não tiver um local de paradas para o navio, eu não posso ter um navio de cruzeiros na costa, na minha cidade? Pode, porque as embarcações de cruzeiros marítimos, né, são dotadas de tenders. São pequenas embarcações que fazem o deslocamento dos seus clientes, dos seus passageiros até o continente. Então não é problema fundiar uma embarcação e fazer o transbordo através das outras pequenas embarcações que todos esses navios absurdamente maravilhosos possuem. Cabe sim ter a capacidade de dar infraestrutura, poder de atratividade, relevância aos meus equipamentos, aos atrativos turísticos, para que faça com que as pessoas queiram ir para a sua cidade e, por que não, usando o navio de passageiros como meio de transporte e hospedagem. Então nós podemos desenvolver. Tenho a convicção que, pelo lado das armadoras, das detentoras dos navios, o que elas mais desejam é ter, sim, condições de ofertar destinações cada vez mais diferentes. Já evoluímos muito. Nos últimos 10 anos, ampliamos sobremaneira a quantidade de destinos visitados por navios de passageiros. Mas a julgar pelos mais de 8.000 quilômetros de litoral, quantas outras potencialidades deixamos de aproveitar nas nossas localidades? Outro número importante que nós temos aí avaliando a questão do cruzeiro marítimo, 15 estados sendo atendidos, mais de 877 mil leitos ofertados, em mais de 760 escalas ao longo de uma temporada. Mas a temporada, que invariavelmente começa ali no finalzinho de outubro, início de novembro, se estende até meados do mês de maio, final de abril, eventualmente mês de maio, início, se relevante e importante, pensar nas condições geográficas, climáticas que o Brasil possui,
nós estamos falando de aproveitar apenas 50% do nosso bolo. Um país como o nosso, com a qualidade do nosso litoral, com a condição climática de calor, num país tropical, portanto, de ter um clima quente, de ter condições de ter sol e praia o ano inteiro, condições de navegabilidade muito significativas, boas, nós estamos aproveitando metade do bolo. Cada vez mais desenvolvendo os destinos, cada vez mais qualificando as nossas localidades, cada vez mais interagindo com as armadoras, nós possamos amplificar a quantidade de dias que os navios de passageiros possam ficar porventura aqui. Destinos como Miami, existem navios o ano inteiro. Destinos como o Mediterrâneo são frequentados por navios o ano inteiro. Percebam, nós como empreendedores temos que fazer a nossa parte de discutir com o poder público local, o nosso estado, principalmente aqueles lindeiros aos mares e ao Oceano Atlântico. Fica mais difícil, obviamente, se eu morar em Goiás, se eu morar em Minas Gerais, querer discutir cruzeiros marítimos. Mas torna-se, sim, um papel nosso, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo, na Bahia, toda a região Nordeste, a gente discutir, sim, amplitudes, amplificação, qualificação, para que a gente possa ter uma condição de ter a indústria de cruzeiros marítimos cada vez mais presente, permanente e o ano inteiro no nosso território. Condições climáticas, condições de diversidade, de oferta de atrativos turísticos, seguramente não faltam ao nosso país. Outro ponto importante, olhando sim a navegação interna, através dos cruzeiros fluviais, 164 barcos hotéis, mais de 470 leitos no Mato Grosso, 67, isso em cárceres, né? 67 barcos, barco-hotel, com 190 leitos também em Poconé, no Mato Grosso, 22 barcos hotéis com 608 leitos em Corumbá, 7 barcos hotéis com 111 leitos em Santarém, e obviamente Manaus acaba aí tendo uma relevância significativa, até pelo porte das embarcações que ali circulam, 17 navios com mais de 17 mil leitos colocados ali a serviço de toda a região amazônica, mais 10 navios com mais 15 mil leitos, ou seja, olha a potencialidade que nós temos graças às condições de navegabilidade que os nossos rios apresentam e nós explorarmos a navegação fluvial. E as belezas são inúmeras, seja passando por áreas lindeiras ao agronegócio, seja pela passagem por cânions, seja pela imensidão daquele oceano amazônico, formados pelos Rio Negro, pelos Solimões, pelo Rio Amazonas, onde em determinados trechos a gente não consegue sequer imaginar que nós estamos no rio, porque não dá para enxergar as margens. A impressão que estamos no meio do oceano. Quando eu olho, né, e observo que trechos navegáveis, e para dar um exemplo aqui, a questão do rio Tietê, por exemplo, em São Paulo, que tem, né, a sua calha aí, basicamente toda ela navegável, e aquilo que foi promovido pela Mãe Natureza foi contornado através das eclusas, para dar o exemplo, por exemplo, em Barra Bonita, você ter o aproveitamento, e Barra Bonita tem isso, a gente sabe, embarcações recreativas de passeio, mas ainda não explorando essa possibilidade de hospedagem. O passeio é relevante, você fazer, né, a subida e descida das reclusas é de fato uma experiência bastante interessante, mas nós temos mais para aproveitar. É de aproveitar essa calha da hidrovia Tietê-Paraná, que se serve para fazer a movimentação do agronegócio, de mercadorias, por que não o aproveitamento da atividade turística? Por que não buscarmos aí estabelecer também um conjunto nessas cidades que margeiam o rio Tietê, o rio Paraná, possam desenvolver atratividades vocacionadas ao turismo náutico, pensando na potencialidade de termos embarcações com hospedagem, tal qual a gente encontra nos cruzeiros marítimos, possamos encontrar novas embarcações navegando por esses rios, e onde possam ter paradas
onde você possa ter ali as escalas acontecendo nas cidades, e aí sim, com desembarque, com aproveitamento da infraestrutura turística, dos equipamentos turísticos. Vejam o quanto nós podemos avançar. O segmento do turismo náutico no Brasil, ele apenas engatinha, porque na hora que eu extrapolo isso para as atividades recreativas, o lazer e motonáutica, a gente tem uma amplificação muito significativa dessa potencialidade. Agora, preparemos sim os nossos destinos, preparemos sim as nossas localidades, passamos a discutir, tenhamos que discutir isso nos fóruns adequados. No estado de São Paulo, existe o Fórum Náutico Paulista, que é institucional, que é capitaneado pelo governo do estado de São Paulo, mas aonde existe sim a participação efetiva de municípios, de empreendedores que têm na atividade vocacionada ao turismo náutico, sejam proprietários de marinas, garagens náuticas, sejam proprietários, né, de frotas de embarcações, sejam aqueles que fazem a manutenção, para poder discutir, para poder encontrar alternativas que estimulem o turismo náutico, que estimulem a prática, né, em contato com a água, com embarcações, a vela, por exemplo, também seja estimulada, mas que nós possamos desenvolver também o conceito de segurança náutica, preservação das embarcações, que nós possamos discutir a legislação, que nós possamos discutir o fomento da atividade vocacionada ao turismo náutico, que nós possamos encontrar também a questão da segurança, importantíssima, seguros na área náutica. Mas de tudo isso que a gente vem mencionando, que de fato possamos enxergar, através do segmento do turismo náutico, uma das potencialidades para alavancar ainda mais a qualidade de vida, os nossos negócios e promover, né, expor, divulgar a nossa cidade como algo diferenciado. Falamos do turismo náutico. Se nós apontarmos a nossa lupa para os demais segmentos potenciais para o turismo brasileiro, nós vamos encontrar aí seguramente dezenas de potencialidades. O que cabe a nós, enquanto empreendedores e, eventualmente, para quem nos acompanha, que formula políticas públicas? Encontrar o olhar técnico, o olhar sério, para que possamos desenvolver, através do planejamento, as atividades importantes, as atividades relevantes, para que a gente possa cada vez mais usufruir, com muita sabedoria e com muita inteligência, da atividade turística. Espero que a gente tenha abordado um pouquinho aí para chamar a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora, por toda essa grandeza que o turismo náutico nos proporciona. O oferecimento da consultora Miramac tem sempre o cantinho certo para você, empreendedor, para você, empreendedora, viver com tranquilidade, com conforto, com segurança com a sua família. Também com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, para o lazer, para os negócios, passear com a família. SRM Contabilidade, apoiando seu canal NTBA, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio. E também com o NNA Santos, consultor e projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!